Eles estão dando tempo para o regime do Maduro e para o Conselho Nacional Eleitoral limpar as provas das atas que dão a vitória para o Edmundo Gonçalves e substituí-las por atas forjadas. A oposição, que conhece muito bem como o regime opera, e eu também, que já cobri muitas eleições, esperamos que o regime vai apresentar, sim, atas que provam a vitória de Nicolás Maduro. Então, o que o presidente Lula e o Gustavo Petro da Colômbia e o Andrés Manuel López Obrador estão fazendo é dar tempo para o regime e também contribuir para a criação de uma ideia de que existe uma briga entre dois grupos. Foi essa palavra que o presidente Lula usou hoje, né? Ou seja, uma falsa equivalência entre um grupo que está sendo vítima de uma fraude eleitoral e um grupo que está cometendo essa fraude eleitoral. É como dizer que a Ucrânia e a Rússia estão numa briga, né? Quando a Ucrânia foi invadida pela Rússia. Então, essas falsas equivalências que o presidente Lula gosta tanto de criar, dizer que comparar Israel a Adolf Hitler, enfim, para criar uma confusão em termos de fundamentos éticos e em relação aos fatos, para permitir que os aliados dele possam encontrar uma saída honrosa. E isso vai ser a normalização? A apresentação das atas pode acabar sendo considerado o que o presidente Lula chamou hoje de normalização? Aí haverá dois conjuntos de atas, um apresentado pelo regime e outro apresentado pela oposição. Só que aquela apresentada pela oposição é as que foram transmitidas no domingo, e as apresentadas pelo regime as que estão sendo forjadas agora. Mas aí é o suficiente para dizer que houve uma contestação, e aí, como o presidente Lula já disse hoje, a oposição pode ir até a justiça. A justiça que é absolutamente controlada pelo regime desde 2015. 2015 foi a última eleição justa da Venezuela, a oposição ganhou a maioria no parlamento e a partir daí, naquele momento, foi na virada de 2015 para 2016, em janeiro, o regime aposentou os juízes que eram independentes, substituiu-os por chavistas e desde então todas as decisões da justiça venezuelana são favoráveis ao regime. A Assembleia Nacional, que era de maioria de oposição, votava leis e o Supremo Tribunal derrubava as leis, desde então, anulando a atuação de uma Assembleia eleita pelo povo. Então, o presidente Lula ignora que 8 anos e meio a justiça trabalha em favor do regime e pede para a oposição e falar com a justiça. A mesma falsa equivalência que ele fez entre o Brasil e a Venezuela, quando ele disse para Maria Corina parar de chorar, porque ele não chorou quando foi condenado. Ele foi condenado por um sistema de justiça de um país democrático, que, aliás, depois reviu essa condenação. A Maria Corina não tem o mesmo tratamento. Os venezuelanos não têm a mesma sorte que os brasileiros. Então, equiparar o sistema brasileiro com o sistema venezuelano, o caso da condenação dele com um dos opositores é jogar o nosso sistema no mesmo nível em que a Venezuela está. Pessoal, isso noticiado na CNN é muito grave. Se um presidente, de outra nação interfere nas eleições, interfere na fraude das eleições de outro país, e é uma ditadura militar o que está acontecendo na Venezuela, quer dizer que são graves crimes internacionais e não é só a CNN que denunciou o Lula, não. Olha só essa pancada do Estadão que eu vou ler para vocês agora. Me ajude a compartilhar, se inscreve no canal porque é muito importante, pessoal. Olha aqui, caiu a máscara do Lula. Lula nunca foi defensor de qualquer democracia. Os líderes do petismo cada vez fica mais evidente, nunca superaram a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Olha essa pedrada. Houve uma minoria de brasileiros identificados como centro do espectro político brasileiro que votou e elegeu o presidente Lula em 2022 por acreditar que protegeria a democracia brasileira. Caiu num conto mentiroso e oportunista de um grupo político que jamais acreditou de verdade em valores democráticos, apenas usou o conceito para obter o poder. A fala de Lula hoje, que na prática endossa a ditadura venezuelana perpetrada por Nicolás Maduro, apenas deixou revelar a farsa. Eu vou mostrar esse vídeo para vocês. O presidente disse que as controvérsias serão esclarecidas quando se apresentarem as atas. Como a gente já disse, o sistema lá do Maduro já estão fabricando novas atas
que, como já consta em um site de piadas, devem estar sendo elaboradas pelo ex-diretores das lojas americanas, né? São vários os exemplos de momentos-chave em que Lula e PT atuaram contra a democracia. A ditadura de 1964 terminou com a eleição indireta de Tancredo Neves em janeiro de 1985. O PT votou contra o Tancredo, assim como não quis assinar a Constituição de 1988, que consolidou o processo democrático no Brasil. Lula até já elogiou o Hitler. No poder, queria um conselho para amordaçar a imprensa, mas a gente sempre achava, né, que eram pequenos descuidos do líder bem intencionado. Ao contrário, talvez o autoritarismo seja sua essência. Aliás, está na sua biografia escrita por Fernando Moraes. Lula apoiou o golpe em 1964. As posições do PT e de Lula e de simpatia com autocracias como a de Putin na Rússia, de ditadores como a cubana ou de Nicarágua, ou de autoritários como Maduro, mostram que o fulcro do pensamento do partido sempre foi a anti-americanismo e o despotismo. Democracia, para o PT e Lula, uma bela palavra a ser utilizada como escada para conquistar o poder. Muitos caem na armadilha. Fica uma pergunta ao presidente: é normal sequestrar o líder da oposição? É normal 7 milhões de pessoas abandonarem o seu país natal depois de construírem uma vida no local onde nasceram? É normal apagão de transparência entre o fim da eleição e a divulgação do resultado? É normal morrerem 11 e 700 serem presos por questionarem o resultado suspeito de fraude? Para o nosso presidente, nada grave, nada assustador, tudo normal. Os líderes do petismo, cada vez fica mais evidente, né, que nunca superaram a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. Isso aqui é uma pedrada no PT. Mantém o ódio ao capitalismo e aos valores da sociedade aberta, como a livre circulação de ideias. Querem o controle do Estado, seja sobre empresas, processos econômicos ou opiniões. Anteriormente foi Celso Amorim, depois foi a nota do PT defendendo Maduro. Houve uma vã esperança de que Lula colocasse um freio de arrumação nesses desatinos. Ao contrário, a fala de hoje mostrou que Lula está do lado dos tiranos. Talvez sempre esteve, mas hoje resolveu tirar a máscara. Eu vou mostrar o vídeo para vocês. Que o troco daquele eleitor de centro que elegeu Lula por uma margem mínima de votos, confiando em sua palavra, seja bem dado em 2026. Depositando seu voto em qualquer candidato que defenda de fato a democracia e não a considere um valor burguês a ser descartado a qualquer momento. Isso aqui é uma nota, pessoal, uma opinião aqui do Estadão. A imprensa já começa a sinalizar que não dá mais com Lula. O Lula, ele se posicionará sempre ao lado de ditadores. E agora eu vou mostrar para vocês o posicionamento, né? A fala do Lula que causou tudo isso, né? A imprensa está caindo matando nele, é uma pessoa que está ajudando na fraude eleitoral lá da Venezuela. Olha só o posicionamento dele, pessoal. Eu vou mostrar aqui, tá? Um pouco da análise do Gustavo Gaia e o posicionamento do Lula, olha aí. O Brasil e toda a América Latina, na verdade, está ansiosamente aguardando, nas últimas 48 horas, o posicionamento oficial do Lula diante da escancarada, gritante fraude eleitoral que aconteceu na Venezuela. Uma fraude que já foi reconhecida como sendo fraude pela maioria dos países democráticos do mundo. Apenas ditaduras e narcoditaduras estão apoiando, reconhecendo Maduro como presidente. Então, até mesmo a imprensa que fez campanha para o Lula, até mesmo os jornalistas da Rede Globo falam que esse é o momento de ver se o Lula está do lado da democracia ou se é tudo uma farsa. Se é tudo uma farsa para poder ganhar as eleições e ele mesmo implementar a ditadura dele. Pois não precisa esperar mais. Nós temos agora a declaração do Lula durante uma coletiva de imprensa, perguntado sobre as eleições da Venezuela, que ele estava evitando responder. O PT já tinha se posicionado a favor, o MST já posicionou a favor do Maduro.
E aí agora nós vamos saber exatamente o que o Lula, o pai da democracia, como diz a Globo, como diz a esquerda, como que o Lula vai se posicionar diante da fraude, seguida de atos de violência e terrorismo perpetrados contra a população da Venezuela pelo Estado da Venezuela, pelo ditador Maduro. Vamos lá? Tem uma briga, como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Entra com recurso no tribunal escolhido pelo Maduro. Mas eles não apresentaram a ata e já declararam Maduro presidente. Sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. Sabe? O que precisa é que as pessoas que não concordam têm o direito de se expressar, têm o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Tem uma briga. Ele disse em outro trecho que não está aqui, que não viu nada demais, que está 100% normal. Ele teve a capacidade de falar que está 100% normal, que é um trecho, inclusive, que eu peguei, tá aqui, ó, eu peguei do Mário Frias, esse aqui, ó. Um elogio ao povo venezuelano pelas eleições pacíficas que houveram. E, ao mesmo tempo, ele reconhece que o colégio eleitoral, o Tribunal Eleitoral, já reconheceu o Maduro como vitorioso. Mas a oposição ainda não. Então tem um processo. Não tem nada de grave, não tem nada assustador. Eu vejo a imprensa brasileira tratando como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Não tem nada de anormal. Teve uma eleição, teve uma pessoa que disse que teve 51%, teve outra pessoa que disse que 40 e pouco por cento, sabe? Um concorda, outro não. Entra na justiça, a justiça faz. O Partido Trabalhador reconheceu de verdade agora. Então, peraí. De acordo com Lula, não tem nada de anormal acontecendo na Venezuela. As pessoas não estão sendo executadas pelo Maduro, pessoas não estão sendo presas ilegalmente, a população não está se rebelando, a oposição já não apresentou as provas e o site com as provas, inclusive, de que houve fraude. Nada. O que se pode perceber até agora? Lula tomou o lado, mais uma vez, de uma narcoditadura. E está tomando o lado de uma eleição fraudada. Aí levanta suspeitas. Se o Lula passa pano por uma escancarada, inequívoca, irrefutável fraude que aconteceu na Venezuela, será que ele não faria a mesma coisa no Brasil? Ou será até mesmo que ele não fez a mesma coisa no Brasil? Esse é o Lula. E para terminar, o Maduro acabou de decidir que vai regulamentar e censurar totalmente as redes sociais. Por que ele percebeu? Que foram as redes sociais que fizeram o povo acordar para o calabouço ideológico que ele passou anos implementando, né? Junto com o Hugo Chávez. Parece que o Lula quer fazer a mesma coisa no Brasil. A gente não vai deixar. A gente sabe que pelo Congresso ele não vai conseguir. Ele só vai conseguir através do STF dele, né? Que é o puxadinho jurídico da facção criminosa do PT. Somente por ali que eles vão... E a narrativa do Maduro é a mesma do Lula. Discurso de ódio e fake news, que está fazendo a extrema-direita com discurso de ódio e fake news. É impressionante as similaridades entre Brasil e Venezuela. A única diferença é que parece que o Brasil está ali uns 5, 6 anos atrasado. Fico por aqui, um abraço, tchau. Que vergonha, né? Realmente, o Brasil e a Venezuela são, assim, a cara de um, focinho de outro. Só que a gente está 10 anos atrasado ainda. Né, a Venezuela está 10 anos na nossa frente, avançada no comunismo, né, na ditadura, né, do STF de lá, do presidente de lá, né, dos presidentes de lá, né, do exército, da polícia. Lá está mais avançado que aqui. Mas aqui a gente já sabe que tem, né, os melancia, que tem a PF, que obedece qualquer ordem do Alexandre de Moraes. Pode ser legal ou não, a PF vai obedecer ao Alexandre de Moraes, e também sabemos que o puxadinho do PT, né, o Dias Toffoli principalmente, né, um amigo do meu pai, é o cara que mais ajuda o PT, parece que é um advogado do PT lá no STF, que toma as decisões para o PT. Então a gente tá caminhando, mas a gente ainda tá uns 10 anos atrasados. Mas qualquer, né, coincidência aí é mera semelhança, pessoal. E olha só, tenho mais informação para mostrar para vocês, mas me ajude a compartilhar para mais patriotas, para que eles saibam o que está acontecendo, né, na relação entre o Brasil e Venezuela, o que o mundo está vendo, porque apenas um país democrático aceitou a Venezuela, que foi o PT, que foi o Lula. Olha só, pessoal, que maravilha, né? Olha só, Ana Paula, você sabe que o Lula, ele recebeu uma ligação do Biden para conversar sobre a Venezuela, né? Você sabe disso. E ninguém ficou sabendo sobre essa conversa.
Ninguém ficou sabendo sobre nada. E sabe por quê? A Ana Paula vai te explicar, olha aí. Bom, Paula, eu acho o seguinte, se não há muitos detalhes dessa conversa, é porque não foi uma boa conversa para o marketing do Lula. Basta passar os olhos aqui. Agora, as notícias da Venezuela estão caindo aos montes aqui na imprensa americana, e você vê que em um cenário político tão polarizado aqui nos Estados Unidos, as coisas em relação à Venezuela, os assuntos em relação à Venezuela parece que caem numa concordância. Por exemplo, eu passei os olhos aqui nos veículos da imprensa que tem, né, que são mais alinhados ao Partido Democrata, como o do New York Times, por exemplo, e hoje tem um artigo extenso no New York Times dizendo exatamente como governos autoritários fraudam eleições para permanecer no poder. E ali embaixo continua: Nicolás Maduro foi declarado vencedor da eleição presidencial da Venezuela, apesar das irregularidades generalizadas. Aqui estão algumas ferramentas que autocratas como o senhor Maduro usam para permanecer no poder. Então vocês veem que o próprio New York Times, ele diz exatamente isso. As fraudes, né, estão de uma maneira generalizadas, as irregularidades, e não há transparência. Depois, na Associated Press, por exemplo, também aumentam as críticas contra Maduro na Venezuela e o Conselho Eleitoral que o declarou vencedor. Então, Paula, tudo isso traz, né, esse ponto que estávamos falando de o diretório do PT simplesmente fazer uma declaração como se nada disso estivesse acontecendo na Venezuela. Esse vídeo, né, da Maria Corina é um vídeo muito forte também, porque nós sabemos o que de fato está acontecendo com o povo na Venezuela. E aí, considerando também aquela eleição de 2018 que teve, que quando o Juan Guaidó, ele em 23 de janeiro de 2019, ele assumiu o papel de presidente interino aí sobre o artigo 233 da Constituição da Venezuela, e claro, com o apoio da Assembleia Nacional, o Juan Guaidó, que naquela época ele recebeu um reconhecimento formal como presidente interino de quase 60 governos, inclusive os Estados Unidos, o Canadá e alguns da América Latina e da Europa. E como eu mencionei, Paula, num tabuleiro político tão polarizado aqui nos Estados Unidos, o Juan Guaidó esteve no Senado americano em 2020, Donald Trump era o presidente, e ali no discurso do Donald Trump no Estado da União, que é um discurso que todos os presidentes americanos falam mais ou menos em fevereiro, exatamente para falar sobre o Estado da União do país, Juan Guaidó foi um convidado especial. E naquele tabuleiro polarizado, o Juan Guaidó ele foi aplaudido de pé pelos dois partidos e por membros dos dois partidos ali presentes no Senado. Nós temos um vídeo. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams, and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to your family. E aí você vê, Paula, o Donald Trump ali disse, né, apresentando Juan Guaidó, um homem corajoso, e Mr. President, senhor presidente, leve essa mensagem ao povo do seu país.
Como eu mencionei, Paula, poucas coisas hoje unem o Partido Democrata e o Partido Republicano. Mas a certeza de que a Venezuela é uma ditadura, um regime totalitário, uma ditadura sanguinária, isso é uma dessas coisas que unem os dois partidos aqui. Pra vocês verem, né? Até lá nos Estados Unidos, que a gente sabe que a coisa lá tá feia. A briga entre a esquerda e a direita. E a esquerda vem crescendo muito lá também, a direita sempre foi muito grande lá. E tem esse cenário de polarização, sim. Mas uma coisa que lá a esquerda e a direita não aceita é falar que a Venezuela é uma democracia. Ao contrário daqui do Brasil, que a gente tem o nosso candidato ali do PSOL, que é amigo do PT, né, que é junto ao Lula, o Boulos. Que também, aproveitar que ele está concorrendo à presidência, à prefeitura de São Paulo, olha só o que ele defende, Maduro, olha só. A grande questão é que você tergiversa, né? Você não fala da Venezuela, não, efetivamente o que ocorre, o Brasil já sabe, quantos que tiveram de ir para a Colômbia, 10 vezes mais do que vieram para o Brasil, quantos não fugiram para outros lugares, para a América Central. Nós temos uma crise humanitária. É uma crise humanitária, produto de uma ditadura. A Venezuela ou não é uma ditadura? Crise econômica? Não é uma ditadura. Então, teve o seu governo eleito. Teve o seu governo eleito. Ah, então não é ditadura. Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não é uma ditadura. Cuba não é ditadura, Venezuela é ditadura. E o Brasil... Aliás, teve eleições recentemente em Cuba, então que elegeu um novo presidente. Então Cuba é uma democracia, Venezuela é uma democracia e o Brasil, com todos os defeitos que nós temos, você faz essas críticas violentas ao poder, que o Brasil seja uma ditadura. Judiciário. O Brasil é uma ditadura? Não é. Mas o governo não é golpista ou não? O governo é legítimo. E o governo Maduro é legítimo? Não, o governo Maduro foi eleito pelo povo, Temer não. Tá. Incrível, né? Essa é a nossa esquerda. A nossa esquerda aqui no Brasil, eles apoiam a ditadura, apoiam Maduro, apoiam o regime de Cuba. Sabe por quê? Aí vai vir a minha opinião, o meu pensamento de um mero cidadão brasileiro que analisa a política e dá a sua opinião. Parece que eles têm inveja desses regimes. Parece que eles querem aplicar aqui no Brasil, como é nesses países, uma forma de se blindarem e nunca mais saírem do poder. Pra mim, a opinião que eu consigo ter, vendo tudo isso que tá acontecendo, é essa. E ninguém pode me julgar por causa disso. Ninguém pode falar, não, é fake news. Não, é a minha opinião. Eu acho que o Lula, com o PT, pra mim é um partido criminoso, querem implantar essa mesma coisa aqui no Brasil. E sabe por quê? Porque o povo, o TSE, né, que hoje é montado, né, por a maioria amigos do Lula, o STF no caso, né? O cara que tava lá no TSE nas últimas eleições, o Alexandre de Moraes, ele afirmou para o povo brasileiro e não aceitou que ninguém criticasse as urnas. Afirmamos que as urnas eletrônicas são confiáveis, são invioláveis, são intocáveis, aqui não tem como fraudar, aqui o povo é soberano, ok. Então beleza, acreditamos no senhor Alexandre de Moraes, acreditamos. Excelente ministro Alexandre de Moraes. Mas o povo, depois do que aconteceu na Venezuela, o povo exige voto impresso com contagem pública dos votos. É isso que eles têm mais medo, né, do que está acontecendo na Venezuela, acordar o povo para isso. Do que pode acontecer nos Estados Unidos, a gente vai analisar, acorde o povo brasileiro. Então já perderam, sabe por quê? Porque passou, o povo já acordou. A partir do dia 5, quando os deputados e senadores voltarem a casa, o povo só vai falar em uma coisa que nós queremos. E não é crime eleitoral, não é crime, não estamos duvidando. Senhor Alexandre de Moraes, vou afirmar novamente, acreditamos 100% nas urnas eletrônicas do senhor. Sim, são invioláveis, não tem como fraudar, acreditamos. Mas queremos a contagem pública dos votos com o voto impresso. O povo exige, o povo quer. Não é um homem do TSE que vai decidir, não. Eu tô falando que no Brasil vai ser assim. Não, é o povo que decide. Se o povo clamar, se o povo pedir por voto impresso com contagem pública, mesmo confiando nas urnas eletrônicas, nós queremos. E aí? E aí? Se o povo parar se mobilizar para isso, o que vai acontecer? Eles vão prender todo mundo? Vai mandar censurar? Vai mandar bloquear a conta bancária? Mas aí a gente está em ditadura. Aí o povo não pode pedir mais nada. Então fica aqui esse alerta. Com tudo que está acontecendo na Venezuela e essa relação de Lula com esses regimes ditatoriais, é obrigação do povo e direito do povo cobrar voto impresso no Brasil. Então peço para vocês que me ajudem a compartilhar esse vídeo, que me ajudem a mostrar para mais patriotas o que está acontecendo e como o Lula age, porque a gente precisa ajudar a divulgar, pessoal. Pelo amor de Deus, não assiste esse vídeo aqui e vai embora. Me ajude a compartilhar porque é muito importante, tá bom?
queria pedir para você comentar aqui embaixo sua opinião também, claro, o que você pensa sobre tudo isso, de qual cidade você fala é importante, tá? Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.